Olá pessoal, meu nome é Lucas. Vamos trabalhar com a disciplina de Física e com muita sagacidade, com muita força de vontade, nós vamos detonar a Física para a gente poder fazer uma ótima provinha, né, do Enem. Vamos lá? E quais são os tópicos que nós iremos estudar hoje? Forças especiais, quantidade de movimento e impulso. São três tópicos extremamente importantes para o estudo do aluno que vai fazer a prova do Enem. Bora lá? Bom, iremos começar com as forças especiais da mecânica. O que são essas forças? São forças que possuem características especiais em relação a qualquer outra força. Então elas são especiais, elas têm características especiais. E quantas dessas forças nós iremos estudar? Bom, como são somente as da mecânica, são 5, beleza? Vamos começar com a primeira? A primeira todo mundo já conhece, que é a força gravitacional ou peso. E ela é uma força muito simples de entender, porque ela é a força que o nosso planeta faz sobre qualquer corpo que está sobre ele. E essa força é conhecida como força gravitacional ou peso, e a forma de calcular também é bem simples. É só pegar a massa do corpo e multiplicar pela gravidade. Tem a equaçãozinha aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Vocês vão entender o destaque. Ó. Peso é massa vezes gravidade. Gravidade de quem, professor? Gravidade do planeta em que nós nos encontramos, no caso, planeta Terra. É lógico que o homem pode ir a Marte, e quando for para Marte ele calcula o peso dele lá. Mas vamos pensar somente no planeta Terra. E qual é o valor da gravidade da Terra? A gravidade da Terra ela oscila bastante, tá? Porque o nosso planeta ele não é uma circunferência perfeitinha, ele é uma geóide que tem densidades diferentes em cada região que você analisa, e ainda temos um núcleo que fica ali girando, né? Um núcleo líquido, então a gravidade ela oscila em torno de 9,779, 9,81, tá? E para facilitar os cálculos, nós colocamos ali no 10. Né? Arredondar de 9,71 para 10 está luxo. E como é que a gente calcula o peso, então? Só pegar a massa. Por exemplo, se eu pego um saco de arroz, que tem 5 quilos, e multiplico pela gravidade da Terra, eu vou ter um peso, que é a força com que a Terra atrai o saco de arroz, de 50 newtons. Tá bom, pessoal? Bem simples. Então, uma das particularidades da força gravitacional ou do peso é o fato dela ter uma equação só para ela, sozinha, só para ela. Outra questão super interessante, que é outra particularidade, é o fato da força-peso ter sempre a mesma orientação. Qual é a orientação da força-peso? Ela é sempre vertical para baixo. Sempre, tá bom? Sempre. Para baixo para onde, professor? Para baixo para o centro do planeta Terra. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, um corpo apoiado sobre uma superfície, ó, o peso dele vai ser apontado para baixo. Vocês podem ver que esse corpo aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser o seu corpo, pode ser um automóvel, pode ser uma bola de futebol. Devido à nossa grande criatividade em física, a gente desenha um bloco, tá bom? E o nosso corpinho aqui, ó, que está preso na parede, também está sendo puxado para baixo. Se em algum momento ele for solto da parede, ó, puf, ele cai. Um corpo em queda livre, não precisa nem explicar, né? A queda livre já é um grande exemplo de que o peso existe. Um corpo no plano inclinado, ó, o peso puxando ele ali para aquela orientação sempre vertical para baixo. Às vezes gera muita confusão, mas na matemática a gente entende melhor como é que funciona o movimento de um corpo em queda livre, tá? Nos exercícios a gente explica melhor. Aqui um corpo também no plano inclinado, preso à parede, né, do outro lado, e preso ao teto, né? Se eu segurar um corpo empurrando ele para cima, ele vai tentar descer, lógico que ele não vai descer porque eu estou segurando, mas se eu tirar a mão, ele cai. Então sempre o peso, ele puxa o corpo para o centro do planeta. Isso para qualquer corpo, não importa qual seja, tá bom, pessoal? A segunda força especial é a força normal. Professor, por que ela tem esse nome? A força normal ela tem uma característica bem interessante, ela faz 90 graus com plano de apoio. E a palavra normal, ela representa 90 graus, tá bom? Quando nós falamos normal, pensa aí, para facilitar, significa 90 graus. Então vamos lá? O que ela é? Lendo o primeiro tópico, ó. É a força de reação que uma superfície exerce sobre o corpo nela apoiado. Isso pegou pesado aí, né? Então vamos lá. Quando eu apoio um corpo sobre outro, por exemplo, se eu apoiar minha mão sobre a outra, eu vou apoiar. A minha mão, a parte de baixo, a minha mão aqui, essa mãozinha aqui, ela impede a mão de cima de descer, empurrando ela para cima, devido a uma força de reação. Então, ó, ação, empurra para baixo. Reação, empurra para cima. A força normal é uma força de reação a esta força de ação. Tá bom? E como ela se orienta? Por que ela é especial? Como eu falei, ela tem uma orientação bem interessante. Ela sempre sai do ponto de apoio fazendo 90 graus. Então ela faz isso, ó, vamos lá, vamos mostrar para vocês. Deixa eu destacar a força normal aqui antes, ó.
Vou destacar aqui com uma setinha azul bem bonitinha. Tá aí, galera, ó. Toma. Não tá reta, não. Vixe, calma aí. Não tá reta, não. Agora vai ficar, hein? Tá aí, retinha. E ela sempre faz 90 graus com o plano de apoio. Então, olha só, vocês podem ver que o plano de apoio é a mesa e ela está fazendo 90 graus com a mesa. Sempre saindo da mesa, tá, galera? Sempre saindo da mesa fazendo 90 graus. Professor, e como eu calculo ela, né? Você sempre vai se perguntar, meu Deus, nossa, como eu calculo ela? Você vai ter que comparar ela com outra força, tá? E esse comparativo você só vai aprender quando for resolver exercício, tá? Aqui na teoria fica uma coisa meio complicada, mas durante as resoluções de exercícios, vocês vão verificar como calcular, como encontrar um módulo da normal. E a normal, como é que fica? Lembre-se sempre, ela sai do plano de apoio fazendo 90 graus. Vamos fazer uma análise mais detalhada aqui, ó. Ó o plano de apoio, ó. Sai do plano de apoio, subindo, ó, fazendo 90 graus. Se ela está presa na parede, professor, ela sai da parede fazendo 90 graus. A parede funciona como um plano de apoio, né? Professor, se tiver em queda livre, não tem normal. Só vai ter normal, galera, se tiver contato. Se tiver contato, contato. Se não tem contato, não tem normal, tá? A normal é conhecida como força de contato. Outra aqui, ó, o plano inclinado. A normal, ó, ela sai, né, fazendo 90 graus com o plano inclinado. Ó, no outro lado também. Se está presa na parede, da mesma maneira. Se está presa no teto, professor, não tem jeito. Normal sai fazendo 90 graus, tá bom? Lembre-se disso. Característica especial da normal, ela sai do plano de apoio fazendo 90 graus. Vamos à próxima? Força de tração. Pessoal, muitos exercícios, muitos livros chamam esta força também de tensão. Professor, mas por que tem dois nomes? Ah, meu filho, não sei. Vai lá brigar com o cientista que criou isso. Ou tração, ou tensão. A força de tração ou tensão. Bom, tensão, ela tem um outro conceito, tá? Mas muitos livros ainda utilizam essa palavra. Então, só para vocês poderem não ficarem confusos quando for ler algum material e entender essa força, algum autor pode falar tração, outro pode falar tensão. Eu vou falar tração, tá bom? Então, bora lá, tração. E o que ela é? É toda a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos, tudo que funciona como uma corda. Uma linha, uma corda, um fio. Tipo, quando você está soltando pipa, qual é aquela força que tem entre seu dedo e a pipa? É a tração, porque ele tem uma linha, tá? A força de tração ela é uma força transmissora. Ela consegue fazer dois corpos interagirem com a mesma força porque ela faz essa transmissão, né? Ela faz essa transmissão de força. Então ela tem um nome bem específico por causa disso, tá? Então, como eu entendo a tração? Bora lá. É bem fácil representar a tração, basta lembrar dos detalhes que eu vou dizer. A tração, ela sempre sai do ponto de amarração da corda, vou falar corda, mas pode ser qualquer coisa, cabo, tá? Vou falar cabo. Amarração do cabo com o corpo. Por exemplo, essa cordinha aqui, ela está amarrada ao teto e ela está amarrada ao bloco. Beleza? Sempre amarrado ao teto, amarrado ao bloco. E a força de tração, ela sempre puxa. Gente, uma corda nunca empurra. Nunca você vai conseguir empurrar nada com uma corda. Se eu pegar o meu mouse aqui e mostrar para vocês, ó, se eu empurrar, ele vai dobrar, ele não vai conseguir fazer nada. Agora, se eu puxar, eu traciono. Então, a tração, ela sempre puxa. Então, neste ponto, ela puxa o bloco para o centro do fio. E neste outro ponto aqui de cima, ela puxa o teto para o centro do fio. Então, como você grava isso? Ela sempre vai existir nos nós, onde você amarra o corpo, e o sentido dela é sempre para o centro do fio, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos analisar todas elas? Vamos lá, a primeira aqui eu já expliquei para vocês. Olha essa daqui, que linda, galera, ó. A força de tração amarrada no ponto A, né? A corda amarrada no ponto A, puxando ele, e a corda amarrada no ponto B, puxando o B para cima, né? Puxa o A para a direita, o B para cima. Aqui no plano inclinado, ó, da mesma maneira. O bloco A, ele é puxado para a diagonal e o bloco B é puxado para cima, né? E aqui, nossa, professor, quanta tração! Gente, porque aqui no meio, se vocês prestarem atenção, tem um nozinho, né? Tem uma corda que se divide em duas, então tem um nó ali que amarrou, né? Que foi feita uma amarração nessas cordinhas. Então, aonde tem nó, tem tração. Então, aqui eu tenho 4 nós, né? Ó, 1, 2, 3, 4. E em cada nó desse eu represento a força de tração, sempre puxando em sentido ao centro da corda, beleza? Uma informação extremamente importante é que em fios ideais, o que são fios ideais? É como se nós vivêssemos no mundo da maravilha. Fosse um fio perfeito, sem massa. As forças de trações no mesmo fio são iguais, tá? Lembre-se disso,
porque quando se trabalha a tração no Enem, o Enem considera bastante isso, que os fios são ideais. Então, por exemplo, se aqui nesse primeiro bloquinho a força de tração for de 10 newtons, essa de cima também vale 10 newtons, porque é o mesmo fio, tá bom? Vamos aí para a penúltima, força elástica. A força elástica é uma força muito interessante. Ela é uma força que a mola faz tentando não ser deformada. Não, pode ser a mola? Pode. Pode ser qualquer outra coisa que funciona como um elástico? Sim, por exemplo, liguinha de dinheiro. A liguinha de dinheiro, ela faz uma força elástica. Mola também. Como a mola é fácil de ver, ela esticando e deformando, porque você percebe visualmente essa deformação dela, nós sempre colocamos a mola como exemplo, mas pode ser qualquer coisa que funciona como um elástico. Então olha só minha figurinha. Pensa na primeira figurinha aí, ó. Pensa e vê, né? Veja a minha primeira figurinha aí, ó. Eu tenho uma mola, tá? Que ela está presa a um bloco, só que esta mola não está deformada. O que que significa? Esse bloco não está puxando nem empurrando a mola. Ela está quietinha, ela só foi presa ao bloco. Show? De repente eu na travessura vou lá e dou uma puxadinha na mola. E a força que eu faço na mola é essa força azul. Gente, qualquer corpo elástico odeia ser deformado. Pensa aí. Ele odeia, ele é preguiçoso, ele não quer. É igual a gente quando tá saindo da cama, aí vem a mãe ou o pai da gente, alguém fala, sai da cama e você não quer sair. Então, você se comporta como uma mola. Então a mola, ela odeia ser esticada. E por causa disso, quando alguém tenta esticar ela ou tenta comprimir ela, no caso aí esticar, vai surgir uma força contrária tentando impedir essa deformação. Esta força é a força elástica. Então, essa forcinha vermelha aqui, ó, deixa eu destacar ela para vocês. Esta força vermelha aqui, ó, esta força é a força elástica. Essa força sempre vai existir quando o corpo elástico está sendo deformado. E como eu calculo a força elástica? Então, tem uma equação própria. Força elástica, tá, é igual a menos Kx. O menos só significa que ela é oposta à força que fez a mola deformar, né? A força azul faz a mola deformar e a força elástica é contrária a ela. Esse menos indica essa contrariedade. O K é a constante elástica. O que é a constante elástica? Mede a rigidez da mola. Sabe aquelas molas muito rígidas que você precisa de muita força para poder esticar? São molas que têm uma constante elástica bem alta. E aquelas molas mais fáceis, por exemplo, liguinha de dinheiro. Você puxou, esticou ela rapidinho, só para enrolar aquele dinheirama que você ganha no fim do mês. Então, nossa. Aquele dinheiro que você enrola com a liguinha, você não faz tanta força com a liguinha. Por quê? Porque ela tem uma constante elástica pequena. Professor, um exemplo de mola com constante elástica bem alta. Olha, amortecedor de carro, né? Amortecedor de carro tem uma mola em volta dele. E aquela mola, ela é bem resistente à deformação, porque ela suporta... Aí um carro normalmente tem 4 molas, e essas 4 molas suportam todo o peso do carro e todas as pancadas que as rodas do carro sofrem enquanto está se movendo. Então ela precisa ser muito forte para aguentar isso. Então a constante elástica de uma mola de carro é muito superior do que de uma liguinha de dinheiro. Tá? E o X? O X é o quanto você deforma a mola. Você puxou a mola, ela esticou? Opa! Você puxou, ela esticou? O quanto que ela esticou é a deformação. Beleza? Multiplicando esses dois, você tem a força elástica. E agora nós vamos partir para a última e não menos importante, que é a força de atrito. O que é a força de atrito? Ela é a força necessária, galera, para a gente andar, por exemplo, né? A gente só consegue andar, nós só conseguimos andar por causa da força de atrito. Um automóvel só consegue se mover por causa da força de atrito. E a força de atrito, ela tem uma particularidade bem interessante, por isso que ela é uma força especial. Ela é sempre oposta ao movimento ou à tendência de movimento. Todas as vezes que eu tento movimentar um corpo, né, que eu tento deslizar um corpo sobre o outro, a força de atrito vai impedir esse deslizamento, tá bom? Por exemplo, nós quando estamos andando, não sei se vocês sabem disso, para pensar. Quando a gente anda, olha a figurinha aqui, ó. Quando nós estamos andando, nós somos levados para frente quando o nosso pé empurra o chão para trás. Vocês já perceberam isso? No ato de andar, nós empurramos o chão para trás, que é essa seta azul. E devido à força de atrito, o atrito nos empurra para frente. Então, ó, o nosso pé vai para trás e a força de atrito contrária ao movimento para frente. Tá bom? Interessante, né? Existem quantas forças de atrito, pessoal? 2. A que existe enquanto o corpo está parado, que nós chamamos de força de atrito estático, e a que existe enquanto o corpo está em movimento, que nós chamamos de força de atrito cinético ou força de atrito dinâmico, tá bom? Vamos entender um pouquinho a estática?
Deixa eu avançar aqui. Bom, só avançar aqui. O que é a força de atrito estático? A força de atrito estático é aquela que nos impede iniciar o movimento dos corpos. Por exemplo, imagina você em casa tentando mover o seu quarto de lugar. Eu, quando era moleque, eu fazia muito isso. Mudava o guarda-roupa, mudava a cama. Minha mãe também fazia muito isso, essas manias de decoração que minha mãe tinha. Decorar, nem colocar e nem tirar em casa, só mudar as coisas de lugar. Então minha mãe, ela queria mudar a cama de lugar, queria mudar o guarda-roupa. Só que meu guarda-roupa era tanta tralha em cima, tinha tanta tralha em cima, tanta coisa dentro dele, de brinquedo, de roupa, de coisa velha às vezes, que quando a gente tentava mover o guarda-roupa, a gente não conseguia. Ele era muito pesado. E por que eu não conseguia? Porque não importasse a força que eu estava aplicando para deslizar o guarda-roupa, a força de atrito impedia esse movimento. E é como está na figura aí, ó. Imagina eu, né, essa coisa fofa aqui, empurrando o guarda-roupa para a esquerda. Então a força que eu faço para a esquerda é essa aqui, ó, a força F. Só que esse guarda-roupa ele não sai do lugar, porque a força de atrito estático impede o movimento. Aí você fica pensando, então eu nunca vou conseguir mover nada porque a força de atrito ela sempre vai impedir o movimento? Não, não é bem assim. A força de atrito ela tem um limite de impedimento. Como eu calculo isso? Como eu calculo o máximo de força que um corpo vai oferecer para não se mover? O nome desta força é força de atrito estático máxima, tá? Força de atrito estático máxima. Olha que fórmula linda, né? Força, Fzinho, estático, a força de atrito estático máxima. O que significa a força de atrito estático máxima? Representa o maior valor de força de atrito que o corpo oferece para não sair do lugar, para não se mover. E eu preciso de quê, professor? Eu preciso somente de duas informações, que é o coeficiente de atrito e a normal. A normal, vocês já sabem como é, eu ainda não ensinei a calcular, tá? Quando nós vamos partir para exercícios, a gente trabalha um pouco esse cálculo. E o que é o coeficiente de atrito? Ele é um número, tá bom? Que esse número ele vai me dizer o quão fácil, o quão difícil é deslizar dois corpos. Por exemplo, se você pegar um pedaço de gelo agora, colocar sobre o chão da sua casa e dar um peteleco, ele não vai deslizar fácil, ele vai embora. É até ruim, né? A gente tenta pegar ele vai embora, vai deslizando. Por que o gelo desliza? Porque o coeficiente de atrito entre o gelo e o chão da sua casa é muito pequenininho, então qualquer peteleco ele vai embora. Agora, se você fizer o mesmo com a sua sandália, se você pegar a sua sandália agora, colocar no chão e aplicar a mesma força que você aplicou no gelo e der um petelecozinho, você vai ver que a sandália às vezes mal sai do lugar. Por que a sandália mal vai sair do lugar? Porque o coeficiente de atrito entre a sandália e o chão é um número bem maior do que entre o gelo e o chão. Então é um número, tá? Ele não tem unidade de medida, que ele vai dizer o quão fácil, o quão difícil é movimentar um corpo sobre o outro, é realizar o deslizamento. Beleza? E a força de atrito dinâmica ou cinética? Funciona da mesma maneira. Ela existe quando o corpo está em movimento. Pensa você, começou a empurrar ali o guarda-roupa, aí você pede ajuda, vem mãe, vem irmã, vem vó, vem tia, vem fazer uma... Vai parecer tão churrasco, né? Vem todo mundo aqui empurrar o guarda-roupa, vai todo mundo junto empurrando o guarda-roupa. Aí o guarda-roupa começa a se mover. Quando o guarda-roupa começa a se mover, a força de atrito estático desaparece e entra a força de atrito dinâmica ou cinética. E qual que é a diferença? É porque, galera, por incrível que pareça, na maioria das vezes vocês irão perceber que quanto maior, quando entra em movimento, a força de atrito diminui. É mais fácil eu manter um corpo em movimento do que iniciar o movimento dele. Vocês já perceberam que quando a gente vai empurrar um corpo, é difícil tirar ele do lugar, mas quando ele começa a deslizar, fica mais fácil? Por isso que existem duas forças de atrito. A força de atrito estático máxima, na maioria dos casos, ela é maior do que a força de atrito dinâmica, tá bom? Isso por quê, professor? Por causa do coeficiente de atrito, tá? A equação é a mesma, vocês estão vendo, ó. Força de atrito dinâmica é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Mas o que mudou é o coeficiente de atrito. Temos dois. Vamos à tabelinha que vocês vão entender. Olha aí os coeficientes de atrito de alguns materiais. Por exemplo, aço com aço. Deixa eu ir marcando aqui para vocês poderem ir acompanhando. Aço com aço. Quando eu pego aço com aço, o coeficiente de atrito estático vale 0,74. O cinético ou dinâmico, 0,57. Viu que é menor? Quanto menor o coeficiente de atrito, mais fácil vai ser o deslizamento, tá bom? Se eu pego alumínio e aço, ó, reduz bastante também, né, de 0,61 para 0,47. Se eu pego cobre e aço,
reduz. Então, se eu faço isso para os demais materiais, fica bem interessante. Eu fico impressionado com o gelo, com vidro com vidro, tá vendo? Vidro com vidro, ó. Vidro com vidro, 0,9 para 0,40. E outra coisa muito massa é a junta dos ossos, ó. Você iniciar você está com o seu braço parado. Aí você pega e dobra o braço. Para começar esse movimento, você precisa de muito mais força do que para manter o movimento, tá bom? Então, num contexto geral, iniciar no contexto geral, tá, gente? Iniciar o movimento e necessita de uma força muito maior do que manter o movimento, tá bom? A máquina de Atwood, galera, o que ela é? Ela é o princípio de funcionamento de um elevador. E o elevador, como é algo muito utilizado por nós, principalmente se você morar num edifício, numa edificação, que tem andar superior a 3 andares, 4 andares para cima, ela vai ter que ter um elevador. Então, entender a máquina de Atwood é entender o princípio e o funcionamento do elevador. Vamos lá? Como é feito isso? Como ela funciona? É bem simples, é um equipamento bem simples. Ó. Do que ela é constituída? De 2 massas presas por uma corda, e essa corda ela passa por uma polia fixa, tá? Ela passa por uma polia fixa. E como funciona o princípio, né? Como funciona o entendimento disso? É bem básico. Olhem só, se essas 2 massas A e B forem iguais, e eu, de repente, posso até colocar do jeito que está na imagem ali, né? Boto o B mais alto que o A, seguro e solto. Quando eu solto, se as massas forem iguais, eles vão continuar parados, né? Vai ficar paradinho. Então eu entro nessa primeira afirmação que eu estou fazendo aqui, ó. Se MA e MB forem iguais, eles vão continuar parados, então a força resultante sobre todo o processo vai ser igual a 0. E eu posso dizer com plena certeza que o peso do A e o peso do B têm o mesmo valor. Agora, se eu pego a massa do A e aumento o seu valor, se eu coloco um A, a massa do A maior que a massa do B, automaticamente o sentido de movimento vai ser esse aqui, né, gente? Ó, o A vai descer e o B vai subir. Com o A descendo e o B subindo, né, a gente com certeza pode afirmar que a massa do A e a massa do B tem uma diferença, a massa do A é maior que a do B. Daí o sistema vai começar a se mover com um movimento uniformemente variado, tá, pessoal? E, né, óbvio, a força resultante vai ser a diferença do peso do A e do peso do B. Por exemplo, é como se o bloco A ele fosse um elevador descendo. Ué, professor, mas quando o elevador desce, sobe alguma coisa? Sim, tá? Às vezes a gente consegue ver algumas massas subindo assim na lateral do elevador, quando nós temos elevador de vidro, elevador transparente. Então, quando vocês forem em algum local que vocês verem o elevador transparente, observem bem. Vocês vão ver que enquanto o elevador desce, alguns bloquinhos de massa sobem. Parece aqueles bloquinhos de academia para malhar, que ele serve como contrapeso para o motor do elevador não fazer tanta força. Agora, só marcar aqui. Se a massa do B for maior que a do A, né, vai acontecer o oposto. É o B que desce e o A que sobe. Neste caso aqui, é como se fosse um elevador subindo, tá bom? O elevador, sendo o bloco A, o elevador, né, o bloco A subindo. Daí nós temos que a massa do A menor que a massa do B e a força resultante lá no finalzinho é PB menos PA. Tá beleza? Essa é a máquina de Atwood, bem simplesinha, princípio de funcionamento do elevador. Bom, entraremos agora no impulso e quantidade de movimento. Matéria bem simples, bem de boa, bem fácil de perceber. E a gente consegue entender isso daí quando olha para um carro entrando numa colisão. Gente, esse é o teste crash, tá? Crash test, na verdade, se chama crash test. Ele foi inventado, galera, assim, o que você tem notícia, né? Pela General Motors, pela GM, pela Chevrolet, que no Brasil nós chamamos de Chevrolet, em 1934. E ela serve para testar a segurança dos automóveis. E por que entender o crash test? Ele é um teste de colisão, que ele verifica se os automóveis são seguros ou não. E isso está totalmente ligado com a matéria que nós vamos estudar, que é a quantidade de movimento. Vocês já pararam para pensar que quando tem uma colisão de um automóvel com um caminhão, o automóvel detona todinho e o caminhão às vezes não acontece nada? Isso acontece porque a estrutura do caminhão é muito mais robusta que a estrutura do automóvel, né? Mas uma coisa muito interessante é que durante essa colisão, o caminhão às vezes, mesmo colidindo de frente, ele bate no automóvel e continua seguindo o seu sentido. Ele arrasta o automóvel. Aí você se pergunta, nossa, mas por que ele arrasta? Aí você mesmo responde, ora, porque o caminhão é bem mais pesado. Então, durante a colisão, não somente a velocidade do corpo interfere naquele processo, a massa também. Como um caminhão é muito mais pesado que um automóvel pequeno, no caso é um Celta, né?
ele vai arrastar o Celta como se fosse um brinquedo. E essa relação de massa e velocidade é o que chamamos de quantidade de movimento. A quantidade de movimento, então, que é a relação de massa e velocidade. E está aqui, ó, um corpo se move, todo corpo tem massa, se ele se move para algum lugar, ele tem velocidade, e essa relação de massa e velocidade nós chamamos de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é bem fácil de calcular, massa vezes velocidade, tá bom? Todo corpo que tem maior quantidade de movimento, por exemplo, se eu penso num caminhão a 80 km por hora e um Celta a 80 km por hora, se você imaginar a colisão entre os dois, com certeza o Celta, ao bater no caminhão, ele vai grudar no caminhão e o caminhão vai levar ele embora, mesmo o motorista do caminhão freando, devido à sua maior quantidade de movimento, porque a sua massa é maior, tá? Bem simplesinho, né? Isso é muito interessante. Vamos lá. E outra coisa muito interessante também é a conservação da quantidade de movimento. O que seria a conservação da quantidade de movimento? É que a quantidade de movimento antes de um processo, por exemplo, desse caminhão e desse Celta, como eu estou citando aí, a quantidade de movimento dos dois antes da colisão tem que ser a mesma após a colisão. Isso é uma matemática muito interessante. É assim, por exemplo, que o crash test entende como as colisões funcionam. Quando o carro ele bate ali naquela barreira, né? Se eu voltar com o slide, você vai ver, ó, o carro ele incide naquela barreira. Vocês estão vendo, ó, o videozinho aí, ó, ele está incidindo na barreira. A barreira, ela sofre um deslocamento. Então ela tem também uma quantidade de movimento, ela tem massa e tem velocidade. E após a análise dessa quantidade de movimento, né, da barreira e do carro, e é lógico, a partir de vários outros sensores que são acoplados no carro e naquele boneco de teste que está ali dentro, consegue-se entender como esse carro vai se comportar nessa colisão frontal, que é o caso desse exemplo aí. É lógico que o teste é feito com vários tipos de colisões, tá? Mas no caso do exemplo, estamos tendo aí uma colisão frontal, tá bom? Vamos avançar. E o impulso, professor? O impulso, ele tem a ver com a força. Isso acaba sendo uma coisa bem interessante. O que é o impulso? O impulso nada mais é do que o tempo de aplicação, de interação de um corpo com alguma coisa, com outro corpo, por exemplo, durante a colisão, né? Quando eu estou colidindo o meu Celtinha num caminhão, vamos pensar que é só um teste, tá, gente, não é vida real, colido um Celtinha com um caminhão, existe um tempo de interação ali durante a colisão, não existe? Então, o impulso, ele considera esse tempo. Vamos à equação do impulso para vocês poderem entender. O que é o impulso? É a força vezes o tempo. Você quer entender melhor o impulso? Tenta pular. Enquanto você está vendo esse vídeo, imagina, não, gente, eu vou assistir você e vão falar que você é maluco, né? Você vê no vídeo de física tentando pular, mas tenta aí. Quando você pula, tenta pular sem dobrar o joelho. Seu pezinho vai só fazer isso, ó, vup. Aí você mal sai do chão. Já perceberam? Se você tentar pular sem dobrar o joelho, agora pula dobrando o joelho. Quando você pula dobrando o joelho, o que muda? Sendo que você usou o seu corpo para pular, a força que o seu corpo faz no chão é a mesma, mas qual que é a diferença? A principal diferença é que quando você dobra o joelho para pular, né, você fica um tempo maior de interação com o chão. Porque enquanto o seu pé está no chão, você está aplicando força no chão, então você vai conseguir ir mais alto. Quando você não dobra o joelho, você só tá com a pontinha do pé, daquele totozinho, tipo um piquenezinho quando pula, aquele cachorrinho em miniatura quando dá saltinha, tá engraçado? Então, como o seu tempo de interação com o chão, ele é um tempo muito curto, o seu impulso vai ser pequeno e você não consegue pular tanto. Então o impulso, galera, tem a ver com o seu pulo. Quanto mais alto você consegue pular, maior vai ser o seu impulso. Fala um cara aí que tem um impulso sensacional. Bom, pra galera que gosta de futebol, veja alguns vídeos do Cristiano Ronaldo dando cabeçada. O cara pula muito alto, o cara pula 1 metro do chão. E ele tem um impulso enorme, porque além de ele ficar um bom tempo durante o salto encostado no chão, ele também é muito forte, né? As pernas dele são muito fortes, então ele consegue fazer um bom impulso. Tá bom? Então, quantidade de movimento é relação de massa e velocidade, e impulso é relação de força com tempo de interação. Beleza? Professor, tem como relacionar os dois? O impulso com a quantidade de movimento? Tem sim. O impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma ultrapassagem de carro e você está a 80 km por hora. Aí você, ou seja, quem for o motorista ele pisa no acelerador e o carro aumenta a velocidade para 100 km por hora. Bom, significa que ele mudou a quantidade de movimento, não é? Antes ele tinha uma quantidade de movimento, porque a velocidade dele era de 80 km por hora, e depois passou a ter outra quantidade de movimento,
maior, porque a velocidade aumentou para 100 km por hora. Essa diferença da quantidade de movimento é o impulso, tá? Então tem como relacionar os dois, ó. O impulso é a variação da quantidade de movimento, beleza? E para finalizar, nós temos o impulso de uma força variável. Gente, quando a força varia, o que é uma força variável? Bom, na prática é muito difícil a gente aplicar a mesma força durante um processo, né? Você, por exemplo, quando estiver empurrando um caixote, é muito difícil você empurrar um caixote por 10 metros e manter a mesma força. Às vezes você empurra algum momento você vai empurrar mais fraco, outro momento você dá um piquezinho para chegar mais rápido. Então, como você pode oscilar a sua força enquanto está empurrando um corpo, você está tendo uma força variável. E utilizar a equação do impulso não dá certo. Porque a equação do impulso, ela considera que a força é constante. E como é que eu resolvo então? Aí, meu querido e minha querida, é pela área do gráfico. Ó, essa coisa linda aqui, é só achar a área do gráfico. Normalmente, vou ter um exemplo aqui, ó. Normalmente a gente tem uma forma geométrica bem definida. Por exemplo, aqui no caso nós temos um trapézio. Como é que eu faço para achar o impulso? É só achar a área desse trapézio, tá? Aqui eu tenho um exemplozinho, depois vocês dão uma olhadinha, dão uma pausinha no vídeo, dão uma olhada no exemplo e veem como é que calcula o impulso. E assim a gente termina a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Passa o vídeo devagarzinho, revisa o vídeo, volta com ele e aprenda a matéria e vão aprender, eu sei que vai. Valeu!